Cuidar, criar uma criança ou um adolescente é sem dúvida um dos maiores desafios que uma pessoa adulta pode enfrentar e elaborar. Mas o que fazer quando você não sabe o que fazer? E o que fazer então quando os problemas começam a aparecer? Seja na escola, seja na rua, nas suas brincadeiras com os seus colegas, ou até mesmo dentro de casa com os seus irmãos, ou até mesmo com os seus próprios pais e primos. Bom, o primeiro passo aqui é compreender que você se sentir perdido, confuso, frustrado, frustrada é uma resposta muito natural. E aí então a criança e o adolescente pode ser que comece a trazer aí algumas questões, mostre aí algumas dificuldades. No nosso caso aqui a gente pode fazer um recorte para as dificuldades de aprendizagem, para os comportamentos inapropriados no ambiente escolar e também durante a sua interação com os seus pares, ou seja, com as outras crianças e adolescentes. E o que então os pais e responsáveis e tutores podem e precisam fazer? A nossa adolescência, a nossa infância é a nossa experiência individual, é a nossa experiência subjetiva, ela serve para nós, talvez vai nos dar aí algum apontamento, mas não dá para a gente se comparar, para comparar a nossa infância, a nossa adolescência com a infância e adolescência do outro. Essa comparação, ela é muito frustrante, tanto para você, quanto também para a criança e para o adolescente. O importante aqui é muita paciência, muita investigação e também compreender que, por mais que você tenha dado a ele ali uma boa educação, dado limite, dado para ele um sistema de crenças, seja religioso ou não, por mais que você tenha cercado essa pessoinha de amor no mundo lá fora, nas relações sociais, nas interações humanas, é ela interagindo por si mesma. E ela vai, em alguns momentos, exercer ou não tudo aquilo que você proporcionou para ela. Porque este é o momento na fase do desenvolvimento humano em que a moral e a ética elas são testadas, elas são experimentadas. E assim como uma pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta cai, rala o joelho, se desequilibra, até ganhar então propriedade para se equilibrar e realizar todos os comandos necessários para que então ela consiga andar bem de bicicleta, acontece com a criança e com o adolescente lá fora, fora da sua casa, seja na escola, seja nos outros ambientes em que ela precisará interagir e lidar com os seus pares ou até mesmo com outros adultos. Ela vai se desequilibrar, ela vai errar, ela vai ter atitudes e realizar escolhas que talvez não te agradem tanto, que estejam um pouco fora daquilo que você projetou e daquilo que você ofertou para ela. É ela aprendendo a andar de bicicleta no sentido moral e ético. Conseguem compreender? Até que essa moral, até que essa ética, ela se consolide, até que essa moral se torne, de acordo com o que Piaget nos diz, de uma moral mais autônoma, que é a capacidade de compreender o conjunto de regras, de direitos, de deveres, de limites e de acordos sociais, e respeitá-los e ao mesmo tempo criar novas regras, novos limites para interagir com o meio social, ela vai errar muito, faz parte. Emergirão comportamentos que você não espera. E isso vai te frustrar. Então é importante compreender que essa frustração, ela faz parte do seu processo enquanto tutor, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoa adulta que está cuidando e criando uma criança e um adolescente.
Agora, o que não dá também é para ficar na negação de que eu nunca faria isso. O meu filho, a minha filha, não. Alguém influenciou. Fazer esse tipo de culpabilização e terceirização não vai ajudar você a lidar com as questões do seu filho e da sua filha. Então aqui é muito importante você, ok, está frustrada, e aí você pode chorar, você pode se revoltar, você pode sentir vergonha, é o seu sentimento e você precisa dar vazão a isso, ok? Mas aí você volta porque você tem responsabilidade com uma pessoinha, ou com mais de uma pessoinha. E aí o que é que você faz? Você analisa a situação, você escuta as partes, você lida com o seu constrangimento, porque você é responsável sim por aquela criança e por aquele adolescente, mas não é você quem agiu por aquela criança e por aquele adolescente, pelo menos não naquele momento ali em que ele puxou o cabelo da coleguinha, em que ele pegou algo que não era dele, em que ele teve uma crise de ansiedade durante uma avaliação e saiu correndo, chorando, em que a sua criança começou a responder e a enfrentar as pessoas no ambiente escolar. Não foi você quem fez aquilo. Então, talvez o seu constrangimento, e a gente compreende o constrangimento, é de que parece que essa mãe, que esse pai não deu educação, parece que essa mãe e esse pai não deu limite. E às vezes deu, e continua dando. Está dando o seu melhor. Mas aí é preciso olhar além disso. É preciso estar com um olhar muito mais atento àquilo que não aparece naquela questão, que é a criança, é o adolescente que está agindo por si só. É ele que está ali, de alguma forma, dialogando e negociando com a moral e a ética. É ele quem está também exercendo essa educação moral, essa educação ética que ele recebeu e continua recebendo. É ele andando de bicicleta e caindo e levanta e vai, rala o joelho, atropela o coleguinha, passa por cima do cachorro. É ele tentando adquirir autonomia e vai errar, vai se machucar. E aí, assim como você pegava essa criança com o joelho ralado, lavava ali o joelho e fazia um curativo, o mesmo você fará agora. Você vai levantar essa criança e vai dizer para ela: amanhã você vai praticar isso de novo e você vai ser melhor. Amanhã você vai ter uma outra atitude, você vai refletir sobre a sua atitude. Por que é que você caiu? O que te fez cair? Por que é que você puxou o cabelo da sua colega? Por que é que você pegou aquele objeto? Eu não sei. Eu não sei, me deu vontade, é porque eu não tinha. E às vezes a criança chora, às vezes a criança nega. Tudo bem, você não sabe agora, mas eu preciso que você pense. Eu preciso que você traga uma resposta. E não é nem para mim, é para você mesmo. Porque você precisa compreender também o que começa a se passar dentro de você. E aí, é claro, a gente está falando aqui também do desenvolvimento de habilidades e competências sociais e emocionais fundamentais para o progresso e para o sucesso de uma pessoa. Então, nessas atitudes, nesses eventos extremamente desagradáveis, em vez da família se recusar, negar, ficar extremamente frustrada, irritada e gritando e negando a realidade que está posta, pare para ouvir, respira, tente compreender o que aconteceu. Lide com isso com responsabilidade, com ética. Você não tem todas as respostas e você também não terá todas as respostas em relação ao seu filho e sua filha, em relação à criança ou adolescente. Mas saiba, a fase da infância e adolescente passa. E outra coisa, você não vai resolver tudo sozinho, tudo sozinha. Algumas questões você vai precisar levar seu filho a um psicólogo, a uma psicóloga, a um pediatra, a um psicopedagogo, a um neuropsicólogo,
Você vai precisar contar com uma rede de apoio. Às vezes você vai precisar se aconselhar com a sua mãe, com a sua avó, com a vizinha, com a sua melhor amiga. Pare de achar que você vai dar conta sozinha, sozinho de criar uma criança. É como diz um provérbio africano que eu gosto muito: é preciso toda uma aldeia para criar uma criança. Não veja a escola, os professores, os gestores como inimigos quando o seu filho fizer alguma coisa inapropriada no espaço escolar. Não culpabilize as outras mães e pais e os coleguinhas quando o seu filho ou sua filha tiver um comportamento inapropriado. Não culpe o seu filho ou a sua filha quando tiver uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico na escola ou na rua. Não negue, não feche os olhos quando o seu filho ou sua filha estiver em sofrimento psicológico e estiver se autolesionando. Não feche os olhos para isso. Olhos atentos, coragem, disposição para buscar uma solução, para buscar um apoio. É nesse momento que a relação da família também se fortalece. É nas adversidades, é nas dificuldades. E é importante também que você abra espaço para que outras pessoas e outros profissionais também te ajudem, te orientem nesse tipo de situação. Não tente dar conta de tudo. Não ache que pedindo ajuda, pedindo apoio, você vai estar expondo a realidade da sua família. Todo mundo sabe que as famílias têm problemas, todo mundo sabe que as famílias possuem segredos, todo mundo sabe que o perfeito idealizado não existe. Então aqui o que cabe é honestidade. Se tem uma coisa que a gente deve oferecer às nossas crianças e adolescentes é honestidade, é autenticidade, é verdade. É isso que vai sustentar essa pessoa. O quanto de verdade cabe dentro dela. Porque não pensem vocês que a verdade é só uma palavra bonita que todo mundo está em busca, porque a verdade ela cobra um preço. A verdade ela é custosa, a verdade ela é cara. E a gente sabe disso. Agora é importante que seu filho e sua filha compreendam isso desde sempre. Vocês não têm todas as respostas e vocês nunca terão. O primeiro passo é lidar com o seu próprio sentimento, com o impacto da situação. Em seguida, é lembrar que neste momento, por enquanto, a prioridade é a criança e o adolescente. Primeiro, ajudá-los a lidar com essas questões. Depois você volta para poder lidar com o seu sentimento, com as suas sensações. Não tome a tua verdade, a tua noção de infância, de adolescência, as suas próprias experiências como uma verdade absoluta que deve se encaixar ali na sua criança e no seu adolescente. Ele não é você, ele não é a sua extensão. E aí entra até uma questão psicanalítica aqui, né? Ele é uma pessoa cuidada por você, amada por você, mas que tem vontade própria, que tem sonhos, que tem desejos, que está dialogando com a realidade, que está dialogando com o mundo, que está aprendendo a andar de bicicleta do jeito dele. Ele anda de bicicleta. O objetivo foi alcançado. Ele está aprendendo a negociar com a vida. E isso é um dos maiores sucessos que uma família pode ter. É quando o seu filho, a sua filha está negociando com a vida e construindo a própria autonomia e sabendo que pode contar com a própria família. Sabendo que ele poderá ser orientado pela própria família. É ele compreender que a família o ama, mas ao mesmo tempo permite que ele lide com as próprias consequências, que ele seja responsável, que ele se torne um adulto muito mais empático, muito mais autêntico, muito mais verdadeiro, muito mais seguro, muito mais apropriado de si mesmo.